Olá, eu sou a Dé Martini, consultora de imagem e colorista há mais de 15 anos e fundadora da plataforma Resolva Meu Look. A coloração pessoal tem como base ressaltar e favorecer as suas cores naturais. Essa cartela não é para ser um problema, e sim um guia para te ajudar na hora de fazer compras mais assertivas, tanto na roupa, quanto na maquiagem, quanto nos acessórios. Além disso, a cartela de cor pode te guiar na coloração do seu cabelo. E aqui a gente sempre vai pensar na harmonia. A gente vai harmonizar o seu cabelo junto com as cores que o Papai do Céu te deu. Mas, se você quiser pintar o seu cabelo de pink, azul, vermelho, amarelo, se joga. Até porque o seu gosto pelas cores tem muito a ver com o seu estilo pessoal. Lembre-se sempre que a coloração pessoal é um autoconhecimento. Abuse das cores que te favorecem, mas nunca se prive de usar uma cor que você gosta. Se a sua cartela de cor foi um amor à primeira vista, que máximo! Eu tenho certeza que ela vai te trazer muita felicidade. Mas, se você for que nem eu, quando recebeu a cartela não se identificou tanto com as cores, vem comigo que eu vou te contar alguns truques. Eu tenho certeza que você vai se apaixonar. Se a cartela que você recebeu é Verão Suave, ela é uma das 3 cartelas que a gente tem na cartela do verão. A gente tem o Verão Frio, o Verão Claro e o Verão Suave. E essa cartela é o meu xodó. É onde eu roubo as minhas cores. Eu sou outono suave e se você é verão suave, a gente brinca de roubar as cores. Por quê? Porque o nosso sobrenome é o mesmo. Então, se você não se apaixonou por sua cartela, dá uma roubadinha na minha. Essa cartela de verão suave, ela é predominantemente clara, ou seja, ela tem mais adição de branco, mas o mais importante da sua cartela é o sobrenome que nem eu falei pra você, suave. O que quer dizer o suave? O suave quer dizer que as suas cores, elas vão ter uma adição, um tiquinho de cinza, cada uma na sua composição, mas sempre com essa misturinha do cinza. E o que essa misturinha faz nas nossas cores aqui do verão suave? O cinza faz as suas cores serem mais opacas, mais suaves, mais apagadas. E quando a gente pensa no amarelo, a gente vai pensar num amarelo bem intenso, que é, na verdade, o oposto da sua cartela. Quando a gente vai adicionando cinza nesse amarelo intenso, ele vai perdendo um pouco da vibração e ele vai ficando mais suave. Essas são as suas cores. O que é importante você saber? Que na sua cartela você tem todas as cores, mas tem algumas cores que não te valorizam tanto, quanto um laranja, quanto um vermelho muito intenso ou até um preto. Não é para você desanimar, calma, tem todas as outras cores para você usar. Se você quiser apostar numa cor escura, vai para um azul marinho. Se você quiser apostar para uma cor um pouquinho mais intensa, você pode ir para um roxo, você pode ir para um vinho, que isso super funciona para você. E quando você receber a sua cartela, é importante que, se você ainda não se acostumou com as cores, eu sugiro que você comece com essas primeiras cores da cartela, são as cores mais fáceis da gente assemelhar. E se você acha isso aqui tudo muito colorido, eu também tenho uma outra dica. Comece nos acessórios ou em detalhes na sua vestimenta, que seja um esmalte, que seja um batom, que seja num cinto ou num brinco, porque aos poucos você vai se acostumando. O ato de você se colorir é uma coisa que a gente diz que é uma rotina. Tudo é prática nessa vida. Se você estiver disposta ou disposto a entender o que funciona para você e ir adicionando aos poucos e quiser introduzir isso no seu dia a dia, você vai perceber que de pouquinho em pouquinho as cores vão criando um espaço maior no seu dia a dia, na sua vida e nas suas roupas. Em todas as cartelas a gente tem mais de 100 opções de tons de cores. E aqui eu coloco para vocês sempre um degradê. E é importante que vocês entendam que não é a mesma cor. Quando eu mostro isso aqui para vocês e tampo a cor do meio, vocês entendem que existe uma graduação de cor. Então, tanto um pouquinho mais claro quanto um pouquinho mais escuro, você pode sim usar. Não necessariamente precisa ser exato o mesmo tom. Até porque, quando a gente pensa em pigmento, a cor que está sendo impressa no papel, se ela for impressa no tecido, a mesma cor, depende muito da absorção do tecido, da textura do tecido para a gente ter a mesma tonalidade. Às vezes, a mesma cor não fica igual. Até porque aqui eu tenho uma superfície e no tecido eu tenho uma superfície completamente diferente.
No começo da sua cartela, que nem eu te expliquei, a gente traz as cores mais fáceis de se combinar, então aqui a gente conhece como cores neutras. Então aqui a gente tem desde um manteiga até um Fendi azul marinho, que fica super bem em você. E a gente também passa por tons, que são os tons de cinza, e a gente chega no amarelo. Quando a gente pensa no amarelo, que é a cor mais surpreendente dessa turma aqui, a gente já entende que o seu amarelo é um amarelo frio. O que é um amarelo frio? Ele não tem tanta adição de amarelo. Então, quando você olha para ele, ele é um amarelo mais apagadinho, ele é mais lavado, ele tem mais adição de branco, então ele é mais claro. Ele não é um amarelo tão intenso. Por quê? Porque o seu sobrenome é Suave. Lembre-se disso. Então, nada aqui na sua cartela vai ser muito chamativo. Esse amarelo fica lindo em você. É um amarelo que muitas marcas usam. E eu acredito que esse amarelo, quando você quer inovar, ele combina com quase tudo na tua cartela. Eu adoro o amarelo com o rosa, o amarelo com o cinza, eu gosto do amarelo com o azul, o amarelo com esse blush que fica super bonito. Eu acredito que esse amarelo ele pode ser muito mais ousado e usado dentro do nosso guarda-roupa. É que a gente normalmente tem medo de amarelo, mas ele é lindo. Depois dos amarelos, a gente entra nos rosados. Como a tua cartela é do verão, no verão a gente tem adição de muitas cores frias. As cores frias são mais azuladas, então a gente vai ter muito mais rosa na tua cartela do que vermelho. E esses rosas vão desde um blush até um rosa chiclete, passam por um rosa mais antigo até um vinho. E aqui você pode ousar e abusar de batons também. Essa parte aqui rosada, ela fica muito bem quando vocês forem comprar um batom, que você quer começar a brincar um pouquinho com essas cores da cartela. Essas cores são muito boas para você apostar. E aqui uma dica, o teu violáceo é sempre puxado para um hortênsia. Sabe aquela corzinha de hortênsia? Ela é quase azulada, fica muito bonito. A gente tem roxos também mais intensos e depois a gente se joga no azul e no verde, que você fica muito bonita. Quando a gente fala numa estação de verão suave, a gente tem muitas cores mais acinzentadas, mas a base é sempre nos verdes, nos violáceos e nos azuis. Diferente de quando a gente fala numa estação de outono, que a base é amarelo, laranja e vermelho. Porque aqui você potencializa na sua beleza, você favorece a tua pele, que é uma pele neutra fria, porque quando a gente fala de uma cartela de verão suave, você tem uma pigmentação fria na sua pele também, e essas cores te favorecem demais. Tem uma cor aqui que eu aposto muito pro verão suave, que é uma cor que a gente chama de teal. Nos Estados Unidos eles usam muito essa cor. Aqui no Brasil a gente não tem tanto na moda brasileira, mas é uma cor que surpreendentemente assim você coloca tanto com uma blusa quanto um vestido de festa, isso te ilumina, assim, parece que te potencializa a mil. Não é todo mundo que é do verão suave que tem um olho claro, mas se você é verão suave e tem um olho claro, aposte nas cores do seu olho, tanto azul quanto um verde. E depois de todos os tons, a gente tem a combinação de cor. Porque não adianta a gente usar uma cor diferente e não saber como combinar na parte de baixo. Ou comprar um acessório e não saber com qual cor de blusa que combina, ou qual cor de vestido. E aqui a gente tem as combinações de cores que eu já fiz pra vocês, super baba, tá na cartela. E eu usei o círculo cromático para isso acontecer. Então a gente tem 3 receitinhas, que são receitinhas prontas para vocês começarem a brincar dentro do guarda-roupa. As combinações complementares, que são as combinações opostas no círculo cromático, as combinações análogas, que são as vizinhas, e as combinações tríades, que é quando a gente brinca com 3 cores. Se você ainda tiver no momento de se apaixonar pela cartela, começa pelas combinações que a gente combina 2 cores só. Aqui, gente, é quando você já tá no doutorado, tá? Começa aqui. 2 combinações de 2 cores já tá ótimo. E aqui não tem regra, tá? Você pode combinar uma blusa com uma calça, um shorts com cinto, você pode combinar um sapato com um brinco, tá tudo bem. O que eu trouxe pra vocês é pra ajudar um gabarito de prova, sabe? Isso aqui já funciona? Copia e cola, vai dar tudo certo. E uma ressalva.
Aqui, na cartela de verão suave, a gente tem a adição de cores alaranjadas, que não necessariamente estão aqui na tua cartela. Por quê? Porque quando a gente fala de combinação complementar, eu preciso combinar cores opostas. Então, quando eu penso no azul, eu preciso sempre combinar ele com a cor oposta, que é o laranja. Ai, mas o laranja não tá na minha cartela. Tudo bem, eu peguei um laranja que funcionaria para você, que funcionaria e não ficaria tão ruim para você. Pense que aqui a gente tem mais de 100 cores que te favorecem, mas nosso olho enxerga mais de 10 milhões de tons. Não deu para colocar tudo aqui. Entendam que a gente tem uma abrangência um pouco maior, um pouco mais claro, um pouco mais escuro, e eu adicionei esse laranja aqui para ser uma opção para você se você quiser usar o laranja. Depois disso, a gente tem a parte que a mulherada mais ama, que é a parte de maquiagem. Eu lembro, gente, que eu comecei a me maquiar com 25 anos. O pessoal agora começa a maquiar com 5 anos. Então, tá todo mundo focado na maquiagem. Nessa lâmina, a gente começa falando de maquiagem pelos lápis. Então, como a tua beleza é uma beleza mais suave, que nem a minha, só que eu sou quentinha e você é fria, a gente tem as cores que funcionariam pra enaltecer o teu olho, né, a tua coloração, a tua pele. Aqui não tem preto, tá? Se acostumem. O preto é muito pesado pra você, do mesmo jeito que o preto é pesado pra mim. Quando a gente fala de um verão suave, normalmente o verão suave não tem a beleza, nada na beleza com a cor preta. É muito escuro pra gente. Então o preto não vai estar na nossa maquiagem porque não tá na nossa beleza natural. Se você quiser usar, tá tudo bem, tá, gente? Eu só tô indicando o que mais te favorece. Então aqui no lápis e no delineador a gente tem um delineador azul, a gente tem um delineador verde, a gente tem um delineador vinho e até um Fendi que fica super bonito. Ai, Dedé, mas eu amo meu delineador preto. Tudo bem, tá? Não tem problema nenhum. O que eu indico daí é que você não abuse tanto da espessura, que seja uma espessura mais fininha, tá? Pra não pegar tanta parte do teu rosto. Tudo bem? Batom, todas as cores que a gente falou de rosados e framboesas e chicletes e afins. Além disso, a gente tem blush. Então, quando a gente fala de blush, a gente nunca vai falar de um terracota. Eu sei que a gente tem um costume de querer ficar bronzeada, com cara de bronze, etc. Passar aquele alto bronzeador. Só que para a sua beleza, por você ser mais rosinha, rosadinha, isso não vai funcionar, vai parecer que você tá com uma tijoladinha aqui, sabe? Vocês lembram daquela época que a gente usava aqueles blushes laranjas? Não funcionava. Então, não funciona ainda pra você, tá? Joga no rosa, no rosé, até aqueles blushes um pouquinho mais secos, que não tenha tanto cintilante, é melhor. Por quê? Porque você é suave, você não brilha, que nem eu. Aqui, na parte das sombras, a mesma coisa, tudo que não tiver brilho é melhor, então a gente tem desde um Fendi, a gente tem um marrom frio, a gente tem um azul, a gente tem um roxo, e aqui, pra quem é verão, eu sempre indico uma paleta que funciona super bem, que é a Naked 3. Ela tem umas cores mais escuras, mas daí a gente não usa tanto, mas quase tudo dessa paleta funciona super bem, use e abuse. Agora, cabelo, hair. Aí, gente, o que eu acho? Quando a gente fala de cabelo, é muito delicado. Cada um tem o seu, cada um faz o que quiser com o seu cabelo. Mas teu cabelo tem, normalmente, uma raiz mais acinzentada. Então, você, quando a gente pensa em todas as estações, você é que mais fica bonita platinada. Não necessariamente você precisa ser, mas se você quiser adicionar fios mais claros ou até um loiro mais, um dourado mais claro, funciona também. Aqui a gente tem a base do cabelo, mas sempre lembrem que o natural é perfeito, foi o que o Papai do Céu deu pra gente. E nas joias a gente vai desde o ouro branco até um ouro amarelo claro e o rosé que funciona super bem. E quando a gente fala em joias, aqui eu vou dar uma dica, que joia é uma coisa que quando a gente compra, a gente tem que comprar certo, né? Porque não é tão barato. E você, por ser verão, você fica muito bonita com cores mais claras, com cores que sejam mais azuladas também, e com cores que, quando a gente pensa, que
sejam um pouco mais suaves. Mas quando a gente fala em pedra preciosa, é difícil a gente não ter um brilho, tá? Então agora eu vou falar de um termo da pedra preciosa, que seria aquela pedra que a gente encontra nas joias que já são lapidadas. Ela vai ter o brilho, tá? E você pode abusar de uma pedra que eu sou apaixonada, que se chama Turmalina Paraíba. Essa pedra é uma pedra que só é encontrada no Brasil. Eu acho que já se esgotaram as minas de Turmalina Paraíba. E se você quiser se dar um presente maravilhoso ou receber um presente maravilhoso, Turmalina Paraíba é a sua pedra. Outra pedra que funciona super bem é o topázio azul. A gente pode pensar também nas pérolas, que você fica muito bonita com as pérolas, sempre pensando na pérola que não tenha adição de amarelo, tá? Aquela pérola mais acinzentadinha. E também as safiras rosas. Agora que eu dei todas as dicas de como usar e abusar da sua cartela, eu quero te deixar um recadinho final. Não se esqueça que você pode e deve usar todas as cores, independente dela estar na sua cartela ou não. E se você ama uma cor que não tá na sua cartela, eu vou te dar alguns truques para você usá-la sem peso na consciência. A primeira dica é: abuse da maquiagem com as cores que te favorecem. A segunda dica é o truque do cabelo. O teu cabelo deveria ficar solto, como se ele fosse uma moldura, porque a cor, ela absorve a luz e reflete. Você sabe disso porque você já fez o teste de coloração. E quando ela reflete, se a gente tem uma moldura aqui, ela vai impedir que esse reflexo seja tão negativo se você tivesse com o cabelo preso. Por isso que é tão importante o seu cabelo estar dentro da tua cartela, dentro da tua harmonia pessoal, porque ele vai te ajudar nessa hora. Outra dica é que você use uma cor que não esteja na sua cartela ou uma cor que não te deixa tão bonita na parte de baixo. É maravilhoso usar tudo que a gente não pode na parte de baixo. Por quê? Porque na parte de baixo não tem tanta força para atingir e refletir a cor no nosso rostinho. A coloração pessoal é sempre pensada aqui da nossa cintura para cima, que é onde a gente tem esse reflexo físico. Por isso, quando a cor tá aqui embaixo, ela não consegue reagir até aqui em cima. Então, na parte de baixo, a gente tá liberada. E a minha quarta e última dica é você abusar do decote. Por quê? Quando a gente coloca uma peça numa cor que não nos favorece, se o decote é um pouquinho mais para cima, o efeito dele vai ser mais negativo, porque ele vai estar muito perto do nosso rosto. Se o decote ele é um pouco mais aberto, ele vai mostrar um pouco mais de pele, um pouco mais do seu colo, e a cor vai estar distante do teu rosto. Então, o efeito não é tão negativo. Agora, se você quiser ter as cores da sua cartela sempre em mãos, baixa o app do Resolva, que lá você consegue acessar sua cartela de cor digital. E para facilitar ainda mais suas compras, lá você encontra uma seleção incrível de maquiagens dentro da sua cartela de cores. A coloração pessoal mudou a minha vida e eu tenho certeza que vai mudar a sua também. Se você colocar um look com as cores que são da sua estação, use a hashtag aqui embaixo para você inspirar ou encontrar pessoas que têm a mesma cartela que a sua. Espero vocês todas coloridas por aí. Beijos!